Nós conversamos no nosso vídeo anterior, né, em relação ao que você precisa alterar, a sua, vamos dizer assim, a identificação do que você precisa alterar. Então, o que ocorre muitas vezes são boicotes que já não vêm mais de fora. Quando você fica, existem algumas questões que a gente vive a nível de psiquismo, que quando aquilo se repete durante muito tempo, ele gera um automatismo. No outro momento a gente vai falar, inclusive, sobre os outros tipos de automatismo, tá? Mas assim, o que a gente vive com frequência, o que a gente ouve com frequência, muitas vezes geram automatismos. Isso é até a nível assim, neural, automatismo. O automatismo é quando diante de um estímulo, é aquilo que acontece, sem que a nossa racionalidade consiga olhar, refletir e alterar o rumo. Porque nós temos um pensamento, um sentimento e uma ação. É importante que exista um equilíbrio entre esta tríade. Só que acontece que você vai começar a observar, quando você se propuser a alterar o rumo da tua vida, a recuperar as coisas que você entende que antes eram suas, muitas vezes você vai se deparar nem tanto com alguma resistência externa, ok, mas muitas vezes com mais resistências internas, porque de tanto outro falar que você não podia, você passou a acreditar que não podia. Então, observe que você pode se boicotar de várias formas. Amanhã eu começo. Não, olha, isso não é mais para mim. Olha, eu gosto muito disso, mas acho que não se encaixa mais na minha realidade. Então, tente avaliar essas questões com um senso muito crítico e com muito, vamos dizer assim, com empenho em trazer isso de verdade para a realidade que você está vivenciando. E muito cuidado com os boicotes. Os boicotes precisam ser avaliados e confrontados. É uma luta interna, você com você mesmo. Se racionalmente você decidiu mudar aquilo, se force. Primeiro vai trazer um desconforto, mas você vai se forçar 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, até que aquilo começa a ser vivido sem o desconforto. Quando ele começa a ser vivido sem o desconforto, é porque você já automatizou, diante daquele estímulo, uma outra situação. Pensa nisso.